Olá, vamos mergulhar hoje numa questão que, olha, parece até simples, mas que define muito da nossa época. A gente vai seguir aqui a análise que o Byung-Chul Han faz das ideias de um outro pensador, o Walter Benjamin. A pergunta é: por que será que perdemos a capacidade de contar histórias? O que aconteceu com a arte da narração? É isso que vamos investigar. Tudo começa com esta pergunta, né? Uma provocação do Walter Benjamin que ecoa até hoje. Ele percebeu, lá no início do século XX, que alguma coisa muito preciosa estava a desaparecer. Essa habilidade de partilhar experiências através de histórias. Então, para entender o que foi perdido, primeiro a gente precisa de entender o que é que o Benjamin queria dizer com experiência. E não se trata só de coisas que acontecem, é algo bem mais profundo. O Benjamin ilustra essa ideia com uma fábula bem simples. Um pai, no seu leito de morte, não deixa o ouro para os filhos. Ele deixa uma história sobre um tesouro. E ao procurá-lo, cavando, trabalhando a terra, os filhos descobrem a verdadeira riqueza. Não era um metal, mas sim a sabedoria do trabalho árduo, que foi transmitida através de uma simples narrativa. É aqui que está o centro da questão. E aqui temos a definição crucial. A experiência, ou Erfahrung, em alemão, é exatamente essa sabedoria que pode ser passada adiante. É o conselho que está dentro de uma história, a lição que está tecida na própria vida. Repare bem, não é informação, não são dados. É algo que se transmite de boca em boca, de geração para geração. E então, o que é que aconteceu? Pois é, a sabedoria narrativa que dava conselho, que criava uma continuidade, sabe? Ela foi substituída. Hoje em dia, a gente vive na era da técnica, da solução de problemas. A gente quer soluções imediatas para uma vida que está toda fragmentada, sempre em ruptura com o passado. O conselho virou um tutorial. O Benjamin descreve o choque da modernidade de uma forma muito poética. Imagine só, uma geração que cresceu a ir para a escola num elétrico puxado por cavalos e de repente se vê no meio de um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Essa ruptura violenta com o passado tornou a experiência, aquela sabedoria, impossível de transmitir. As histórias dos mais velhos simplesmente já não faziam sentido nesse mundo novo de explosões e de caos. E agora a análise dá uma volta surpreendente. Em vez de ficar só no lamento por essa perda, o Benjamin vê algo de positivo a surgir das cinzas da tradição. Uma nova figura, o bárbaro. Isso leva a gente a uma pergunta fascinante. E se essa tal pobreza de experiência não for uma perda, mas sim uma libertação? E se a ausência de tradição for, na verdade, uma oportunidade? Este novo bárbaro, ele não olha para trás com nostalgia. Pelo contrário, ele é um construtor. Ele vê a ausência do passado não como um vazio, mas como uma tela em branco. É fazer tábula rasa para poder criar algo radicalmente novo. E os heróis dessa nova barbárie, olha, são bem surpreendentes. Temos o Descartes, que construiu toda a sua filosofia a partir de uma única certeza, o arquiteto Paul Scherbart, que imaginou um futuro transparente, todo feito de vidro, e, acredite se quiser, o rato Mickey. Isso mesmo, o Mickey. A ideia da arquitetura de vidro é um símbolo perfeito disso. O vidro é transparente, é frio, é sóbrio. Ele não tem aquela aura misteriosa do passado. É a celebração da clareza total, da ausência de segredos, de tradições pesadas. E o Mickey? Por que o Mickey? O Benjamin viu nele uma espécie de figura de redenção, uma existência que simplesmente é. Sabe, sem o peso da história, sem as complicações da vida moderna. No mundo dele, um carro não pesa mais do que um chapéu de palha. É a leveza radical, um sonho para uma humanidade já muito cansada. Mas é aqui que o Byung-Chul Han entra para atualizar o pensamento do Benjamin. Se a modernidade tinha essa energia bárbara de começar de novo, o que é que a nossa era, a modernidade tardia, tem? A resposta, segundo ele, é uma só: exaustão. Esta linha do tempo mostra bem a decadência. A modernidade lá no início tinha grandes histórias sobre o futuro, utopias, revoluções. Depois veio o ceticismo do Benjamin, a ver a sombra da guerra. E hoje? Bom, hoje parece que estamos presos num continuar assim, sem grandes narrativas, sem alternativas visíveis no horizonte. E este slide aqui mostra o contraste de forma brutal. O patos revolucionário da modernidade foi substituído pelo comércio e pelo consumo. Aquele sentimento de iniciante deu lugar a uma compulsão por atualizações constantes. Já não se quer começar de novo, só se quer a próxima versão.
até o termo storytelling foi cooptado. Hoje, contar histórias significa vender um produto, criar uma marca, gerar likes. Perdeu aquele seu poder de transformar a sociedade e virou só mais uma ferramenta de mercado, focada no imediato. E isto leva-nos à nossa condição atual, o ponto final da análise do Han. Estamos presos num presente perpétuo, sem uma ligação real nem com o passado, nem com o futuro. O fluxo constante de informação não nos torna mais sábios. Muito pelo contrário, ele nos afoga num frenesi da atualidade. O tempo deixa de ter profundidade e vira só uma sucessão de momentos presentes, de agoras completamente desconectados. A gente vive sob a tirania do update. O futuro já não é mais uma promessa de algo novo, mas sim a próxima atualização daquilo que já existe. E essa compulsão acaba por consumir todo o nosso horizonte temporal. E as consequências disto são profundas. Sem uma narrativa que ligue o nosso passado ao nosso futuro, a vida deixa de ser uma jornada e torna-se mera sobrevivência. Passamos a existir sem história, a resolver um problema atrás do outro, sem um sentido maior que os una. E a gente termina com essa ideia que é muito poderosa no Han. Resolver problemas por si só não nos dá um futuro. Só a narração é que pode fazer isso. Essa capacidade de contar uma história sobre de onde viemos e para onde estamos a ir, é no fundo a própria definição da esperança. E aí fica a questão, não é? Que história é que vamos começar a contar?